Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é a Porto, que não mais é Porto Seguro, então vou falar sobre essa ação que eu tenho, posição para longo prazo. Quem acompanha a carteira, é membro aqui do canal, já está sabendo faz um tempo, tá? Uma ação que eu gosto bastante, para mim é top 1 a top 5 da bolsa, tá? Das empresas de governança que geram caixa, que tem ali papo interessante para o futuro, inclusive, né? Para além de seguradora. Pois bem, vamos lá falar sobre a Porto com ênfase em dividendos e momento atual da companhia, um pouco de contexto do mercado que ela está inserida, certo? Bom, passando para o disclaimer, pessoal, vamos lá para um primeiro artigo aqui. Então, dividendos de seguradoras ganham reforço com Selic em alta. Será? Resultados financeiros das empresas tendem a melhorar com juros em alta, sem dúvida nenhuma. Primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui, que não serviu para bancão ganhar mais dinheiro e não serviu para seguradoras ainda ganharem muito dinheiro com as receitas financeiras. Foi a empinada de cavalo que o BC deu. Então foi tão veloz, tão rápida a subida de juros, pessoal, que agora sim, estou falando com vocês em julho, tá? Bancão e seguradora, bancos e seguradoras que aplicam ali em CDI, vão ter também ganho com spread, principalmente banco, né? Vão ter, agora sim, um spread já há algum tempo de 2 dígitos para trabalhar, tá certo? O spread não, né? A Selic em 2 dígitos, então tem mais gordura para trabalhar o spread. Então faz sentido apostar que a receita financeira agora, que a subida de 0,25, 0,50 somente, não de 1,5 e 1,5, tá? Faz sentido que a nossa curva de juros já estabilizando, tá? Bancão ganha dinheiro e, obviamente, seguradora por aplicar o dinheirinho que a gente não resgata, não utiliza, né? Pois bem, elas vão ganhar muito dinheiro, 1% ao mês pelo menos já estão ganhando, já faz alguns meses. Então, nos próximos trimestres, pessoal, os resultados financeiros serão estupendos. Por isso que eu considero o segundo tri para bancão, principalmente, o homérico, tá? O melhor dos últimos anos, talvez recorde, tá? Devido a essa menor velocidade na subida de juros. Tá? Então a gente deve ver ali uma Selic resiliente, alta por um bom tempo, aí sim, tá? Sem oscilações de reunião para reunião, e na curva de juros também a gente não tendo muita oscilação. Seguradoras e bancão vão ganhar muito dinheiro, bancões, certo? Mas a gente viu que nem tão, até o momento, foi assim. Tá, devido à velocidade. No caso da Porto, especificamente, pessoal, a gente tem que colocar um pouco do contexto da inflação de peças, a inflação de carros usados, a inflação do setor auto. Tá? Isso encareceu e muito os serviços e eu ia falar precatório, né? E os sinistros da companhia. Então, sim, ela foi impactada, a gente viu a margem cair, o lucro ser impactado. Tá? Endividamento subiu um pouquinho, tá? E lucro impactado. Então é bem interessante a gente olhar para o norte, vamos dizer assim, de 6 meses a 12 meses e acreditar que essa inflação, em algum momento, durante esses 12, 6 meses seguintes, vai arrefecer. Tá? Porque é importante para ela repassar suavemente os reajustes que ela colocou no balanço, que ela, vamos dizer assim, teve que arcar com toda a inflação de peças e autopeças e etc. Tá? Então o Porto teve a sua margem diluída devido à inflação. A inflação para ela não foi um papo muito bacana, tá? Então isso é importante se colocar aqui no curtíssimo prazo. Na foto tá um pouquinho feio, tá? Porque ela sofre bastante. Agora, para o médio e longo prazo, pessoal, a Porto, na minha opinião, diversifica suas receitas, é uma das seguradoras, ou é a seguradora com mais tipos diferentes de serviços prestados. Talvez a Porto vire uma corretora daqui a um tempo, tá? Porque ela tem ali diversos tentáculos. O Itaú é o grande acionista, tá? Então eu tenho posição e gosto muito da Porto e venho falando para vocês que ela é top 5 pelo menos da bolsa. Bom, vamos aos fundamentos um pouquinho do que eu já disse. Então 2020 e 2021 a gente pôde perceber que o lucro aqui já encolhe um pouquinho, margem também, tá? E a alavancagem dá uma engordada, tá? Sem dúvida nenhuma. Principalmente no site Fundamentei, onde eu pego essas informações, é incluído ali passivos da companhia que não necessariamente vão estar claros ali, tá? Então o passivo, a dívida dela tá de 12 bi hoje, tá? Ela gerou no último tri algo em torno de 5. Então assim, é uma dívida totalmente tranquilo lá, tá certo? Mas a gente tem que observar que o momento da companhia não é nem um pouco legal, e esse reajuste deve vir aos poucos. Tomara que não faça igual a Qualicorp, né? Uma pancada de reajuste, aí o churn vai lá para cima,
A Porto, tomara que faça essa gestão um pouquinho mais com jogo de cintura, mas é um fato que deve acontecer nos próximos trimestres, pessoal. A gente deve ver as companhias seguradoras de maneira geral apertando ali os seus reajustes, principalmente a Porto, que teve aí um acúmulo de inflação bem grande. Tá? Novo mercado, free float de 27%, maravilha, tem um caixa de 9 bi, como vocês podem ver aqui, maravilha também. E aqui nos destaques financeiros, tá? Vamos lá para o crescimento da companhia já em 2022. Olhando para 2022, um ano que pode representar uma melhora, tá, na sua margem, mas talvez uma piora na quantidade de clientes ali, porque reajuste deve vir, pessoal, e deve ser não muito doce. Tá? O volume de negócios reportados no primeiro trimestre de 2022 e o crescimento apresentado em relação ao mesmo período do ano anterior, tá, ratificam a relevância e o potencial de cada uma das novas marcas. Agora a Porto, né, não é Porto Seguro mais, e ela vai ter ali a Porto Saúde, a Porto Seguros, tá, e a Porto Seguro Bank, dividida nessas 3 grandes marcas verticais, tá certo? Então vamos lá. Crescimento de 16%. Deixa eu só colocar para vocês. A Porto Seguro apresentou um crescimento de 16%, a Porto Saúde e a Porto Seguro Bank e serviços correlacionados a essas duas, tá, cresceram mais de 35%. Tá? Então agora a gente vai acompanhar nos balanços essa divisão notória, tá, e os serviços que vêm embaixo de cada divisão. No próximo release, em agosto, eu trago para vocês aqui essa divisão bonitinha para a gente enxergar como é que está evoluindo essas 3 marcas dentro da Porto. Tá? No total, totalizou ali 21,4% de aumento de receita em relação ao primeiro TRI de 2021. Tá? Então já melhora em relação ao primeiro TRI de 2021, que foi muito difícil. Tá? A base não é forte. Tá? A base não é forte. Tivemos muita sinistralidade já nesse momento, tá? Naquele período, certo? Do ano passado, primeiro TRI. Então vamos olhar com carinho como é que vai se desenvolver a inflação, principalmente no setor de auto, que é realmente ali o carro-chefe da companhia. Tá? E a gente, a partir de um momento de arrefecimento de inflação e CDI alto, é o melhor dos mundos para as seguradoras. É o pior dos mundos para a utilidade pública, elétricas e tal, CDI continuando alto e IPCA caindo, mas para as seguradoras é o melhor do mundo. É o melhor dos mundos. Tá? Socorrer os sinistros vai ficar cada vez mais barato, por causa da Porto Seguro, ou menos caro, enquanto que a aplicação dela vai render cada vez mais, tá, no CDI. Então essa é a dinâmica do setor. Por isso que é interessante ter utilidade pública e seguradora, ou utilidade pública e bancão, tá? Porque a gente vai ter uma dinâmica aí CDI e IPCA, CDI e IPCA. Sua carteira é atrelada ao IPCA, do lado de utilidade pública é atrelada ao CDI, do lado de bancão ou seguradora. Então a gente sempre vai estar ali com algum tipo de retorno real, tá? E sempre dançando bem com a macroeconomia ali, ou política monetária, inflação. Beleza? Então esse é o primeiro papo da Porto. A gente passa aqui para os dividendos. Então o que eu fiz, pessoal? No site Fundamentei, a gente tem os dividendos anualizados. Então eu peguei aqui a soma dos 3 últimos anos, excluindo 2022, ainda não terminou. Tá certo? O dividendo é anual, pessoal, mas aqui, anual / semestral. A Porto Seguro pode sim distribuir mais um dividendo para 2022, tá certo? Não vai ser esses 45 centavos aqui, não. Vai ter mais uma data corte esse ano aqui, tá? Deve ser em agosto, setembro. Beleza? Então vamos lá. Somei 2019, 20 e 21, dividi por 3, chegamos a R$ 2,12, né? E aí 6% esperando em cima desses R$ 2,12 nos próximos 12 meses que você investiu, preço teto R$ 35,33. A empresa hoje está valendo R$ 21,00, se eu não me engano, já vou trazer para vocês R$ 18,32. Então tá muito barato, certo? Por preço teto aqui, sem dúvida nenhuma. E outro preço teto eu peguei aqui em 2017, que foi o ano que ela distribuiu menos dividendo. Mais magrinho, também fazendo o cálculo de 6% em cima de R$ 1,28 por ano, chegamos a um preço teto de R$ 21,33. Hoje está negociando a R$ 18,30, pessoal. Então, há desconto. Se a gente pegar ali, tá, os 7 últimos anos, tá, há um desconto com o menor ano distribuído e também com a média dos últimos 3, tá, excluindo o atual. Beleza? Então, há desconto sim. Tá, o dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado. Tá? Então, há desconto. Como é que está a rentabilidade da Porto Seguro nos últimos 12 meses e de suas parceiras de setor? Tá? Então, aqui eu trago Sul América, Caixa, Qualicorp,
e BB Seguridade. A única que sobrevive, pessoal, é BB Seguridade nos últimos 12 meses. Então, parabéns para você que investiu na BB. Tá subindo 8%, tirando dividendos. Se somar os dividendos, vai para 2 dígitos. Tá? Agora, todas as outras, tá? E a minha Qualicorp aqui, então, cai 53, Caixa cai 42, Sula 37, Porto 28 e o setor IFNC, tá? Que inclui Bancão também, cai 23, 24. Tá? Então, Porto Seguro é a segunda colocada, mas uma distância exorbitante para a primeira, que é positiva. Você, de fato, está pondo dinheiro no bolso aqui. E se somar os dividendos, pessoal, olha, você, no valor nominal, está batendo aí com a Selic, ali muito próximo da Selic, tá bom? No valor nominal. Preço-lucro da Porto Seguro, pessoal, a média nos últimos 10 anos aí é de 10,41. Tá? Hoje nós negociamos a 8,3 vezes lucro. Esse desconto também. Lembrando, né? A gente deve ter o segundo TRI ainda desafiador para a companhia, tá? Devido a todo o processo inflacionário que estamos vivendo. Então, o lucro deve cair. Tá? A ação já caiu legal, mas se a ação se mantiver, tá? O preço da ação mantiver e o lucro cair, o PL sobe. Tá? Então, eu tendo a acreditar que o PL vai subir, porque o lucro vai enxugar. Ela pode, de repente, mostrar um resultado que surpreenda, tá, pessoal? Aí o PL vai lá para baixo, sem dúvida nenhuma, porque o ativo ele tá caindo. Se o resultado vier bem interessante, aí ela fica bem atrativa, tá? Fica cada vez mais atrativa. Então a gente tem que ver essa dinâmica, tá? E eu acredito que o lucro ou se mantém ou ainda sofre nesse segundo trimestre devido a toda a inflação que ainda nós vivemos, tá? Mas a normalização está batendo na porta. Tá? Acho que não passa de 2022, não. Então a gente deve ver lá em novembro, outubro, o terceiro tri ser um mais açucarado, apesar do momento do país ser um pouco ruim por causa das eleições, toda aquela coisa, tá? Mas, enfim, se você caça aí preços lucros abaixo de 10 vezes, tá ela ali com 8,30. O pior momento foi 2013, onde ela chegou ali em 6,8. Certo, pessoal? Bom, vamos para a análise técnica agora, que é onde eu estou namorando, é onde eu estou observando bastante essa oportunidade, não só, de novo, disclaimer, tenho posição para longo prazo, mas também estou observando trade. Por quê, pessoal? Uma queda, 2 quedas, a terceira termina aqui, ó. Por isso que quem acompanha minha carteira vem ouvindo eu falar, pessoal, eu comprei ali nos 19, um pouquinho nos 18, comprei, mas pouco. Por quê? Eu ainda tenho final de fluxo nos 17. Tá, então, a partir dos 17,30, ali 17,50, opa, é o melhor momento, talvez da década, talvez com certeza dos últimos 5, 6 anos. Tá? Então, para mim, aqui tá legal. Tá? Talvez conflua com os resultados melhorando, lá no terceiro, outubro, novembro. Tá? E aí sim, o preço-lucro ainda vai ficar mais descontado. Tá? Por dividendo, nem preciso dizer que o desconto existe. Tá? Nos últimos 7 anos, o pior ano distribuído foi R$ 1,30, R$ 1,28 e está com preço teto em R$ 21,00. Tá? Aqui em cima. Hoje ela negocia 18,30. Então há esse desconto. Para mim é oportunidade, pessoal. Só que tem que ter paciência. Nossa bolsa está entrando no inverno. Seja uma hora por fiscal, seja uma hora porque commodities já não é aquele trade mais óbvio, pelo menos não de subida, seja por recessão, por medo de recessão, política monetária no mundo sendo mais rock. É um momento. Eu comecei a investir em 2011. Então, para mim, estou meio vacinado com esse momento. Não tenho pressa. Tá? Então, tá descontada já, sem dúvida, porém a cereja no bolo para mim tá a partir dos 17,24, 17,30 aqui, tá? E vai até os R$ 15, pessoal, mas principalmente as duas setinhas azuis, 16,59 aos 17,24 é a melhor região para mim dos últimos tempos, e eu tenho rebalanceamento na Porto somente em 23,30, tá? Eu sei que 19,68 pode ser um trade, eu fazer um swinguinho ali, tá? Dos 16, 17 aos 19,70, mas para minha carteira previdenciária eu só penso em rebalancear talvez, tá? Em 23,30. Beleza, pessoal? Essa então análise da Porto para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá na descrição eu deixo uma carteira de dividendos que não é minha. A minha é só você ser membro do canal que você acompanha os vídeos semanais de acompanhamento da minha carteira mais cenário macro. Mas na descrição eu deixo uma carteira recomendada de dividendos que é bem caprichada e que também tem ótica grafista, porque é um Henricão que toca, tá certo? Lá da Levante. Um abraço. Tchau, tchau.